Continuação do livro A Pátria do Evangelho. Degredados. Os degredados. Só confirmar aqui. Tudo ok. Os degredados. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. Uma torrente impetuosa de perfumes se elevava da paisagem verde e florida em busca do firmamento, de onde voltava a superfície do solo saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes, e no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia. Ubertosa e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas que lhe talaram todos os campos, transformando-a num montão de ruínas, afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro, complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, as suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento da sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nas ideias sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo na paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito, do bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento e como se entrar em ação do impulso secreto da sua vontade. Eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis de todos os mundos. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória e, como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo Helicon da imortalidade, a natureza macia e cariciosa toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e derramagens odoríferas,
preparando-se para um banquete de deuses. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas cortes do invisível. Nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da baía do Porto Seguro. Entretanto, nas fitas extensas da praia choram desesperadamente os dois degredados dos 20 párias sociais que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando amostras da sua extraordinária riqueza. Em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação, enquanto os dois infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os silvícolas amáveis e fraternos lhes abrem os braços. É dos seus corações rudes e simples que desbrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança uma piroga desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação. A caminho do Mar Alto, ao longe percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as duas imensidades, e do oceano e a do céu, e esperando na morte o socorro bondoso, exclama do íntimo do coração: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura, enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens, mas se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não se separarão da vossa misericórdia. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se aposta de todas as suas fibras emotivas e, como delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ismael havia realizado seu primeiro feito nas terras de Veracruz, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, e mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um povo, bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500 já se haviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Os missionários. Dom Manuel I recebeu sem grande surpresa a notícia do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam de Lisboa daquele tempo uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Contudo, o êxito do capitão Moore provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Quase todas as expedições que se dirigiam aos régulos da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses, que aí se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Geralmente as caravelas lusitanas que demandavam Calicut traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país, inexplorado e desconhecido ao influxo das inspirações do mundo invisível. Essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores que mais tarde chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca distraído pelas suas conquistas no Oriente.
Mas entre as autoridades administrativas do reino comentava-se a questão da nova colônia, abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Compelido pela opinião do seu tempo, Dom Manuel providencia as primeiras expedições oficiais a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, que, além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas plagas brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara, julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local, em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do primeiro mês do ano. No sítio encantado instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Prossegue na sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole, sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da Terra Nova. Limitou-se o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. De Portugal somente aportavam no Brasil de vez em quando alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Irmãos, exclamou ele no meio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores, devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e acarecidos de todo o conforto. Temos de buscar no seio da Igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A Igreja, que desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Um sopro de reformas se anuncia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa, e em breves dias Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos da arte e da grandeza de Leão X, que detém neste instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é desse mundo, mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis
sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor, ou característicos de vossa ação como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários de grande causa. Entre muitos descobriremos José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Em 1531, após Portugal ter resolvido sob a direção de Dom João III a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns dos convocados participantes daquela augusta assembleia chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e sua companhia de 300 homens a tomar parte ativamente da fundação de São Vicente na Piratininga. Nóbrega aportava mais tarde na Bahia com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1549, chefiando um grande número desses irmãos dos simples e dos infelizes a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade de Salvador. Anchieta veio depois, em 1553, com Duarte da Costa e se transformou no desvelado apóstolo do Brasil, designado para desenvolver particularmente os núcleos da civilização já existentes em Piratininga. Aí se manteve no seu respeitável colégio que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa, como tradição de sua cultura e de sua bondade. Alguns historiadores falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo, que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos, que entretanto lhe mereciam as dedicações e os desveles de um pai. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, grande energia realizadora, mas aqueles que na história oficial lhe descobrem os gestos enérgicos, não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde com o hábito singelo de frade adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Dom João manteve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o Tribunal da Penitência vieram jesuítas. Não constitui objeto de nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias, que obrigaram à sombra da máquina do Estado. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram de fato o sal da nova terra. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo, incensando os poderosos da terra e distanciando-se dos pobres e dos aflitos. Mas os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Os escravos. Certo dia, preparava-se, numa das esferas superiores do infinito,
o encontro de Ismael com aquele que será sempre caminho, verdade e vida. Por toda parte abriam-se flores evanescentes, oriundas de um solo de radiosas neblinas, luzes policrômicas enfeitavam todas as paisagens celestes que se perdiam na incomensurável extensão dos aspectos infelizes, rodeado dos seres santificados e venturosos que constituem a corte luminosa de seus mensageiros abnegados. Recebeu o Senhor com a sua complacência o emissário dileto do seu amor nas terras do cruzeiro. Ismael, porém, não trazia no coração o sinal da alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer que prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa bondade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram no peito opresso, evocando tão amargas lembranças. O divino mestre, porém, cingindo-o ao seu coração augusto e magnânimo, explicou brandamente: Ismael, asserena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm as suas responsabilidades pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se provasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos. No capítulo das minhas amorosas determinações, o homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos. Procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face de grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual, mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem, e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai o próximo como a vós mesmos. Ignoram voluntariamente que o mal gera outros males com um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia, colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. Calara-se a voz de Jesus por instantes, mas, confortado, Ismael continuou: Senhor, não teríeis um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Ao que o Divino Mestre ponderou sabiamente: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será
fixado na pauta de suas próprias obras, infelizmente Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nestes últimos anos. Até os meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmensuradas ambições. Na velha península já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras de todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos, e se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos a fim de que o povo lusitano aprenda na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da vida. Ismael retornou à luta cheio de fervorosa coragem e os acontecimentos foram modificados. Os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses no solo do Brasil. Os tupinambás e os tupiniquins que se localizavam na Bahia e haviam recebido Cabral com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra os colonizadores, transformados para eles em desalmados verdugos. Lutas cruentas desencadearam contra os brancos que lhes depravavam os costumes. A luxuosa expedição de João de Barros, que se destinava ao Maranhão, mas que saíra de Lisboa com instruções secretas para conquistar o ouro dos Incas no Peru, dispersou-se no mar, sofrendo os seus componentes infinitos martírios e resgatando com elevados atributos de sofrimento as suas criminosas intenções na condenável aventura. Os tesouros da Índia levaram ao povo português à decadência e à miséria, pela disseminação do artifício do luxo e pelas campanhas abomináveis da conquista, cheias de crueldade e de sangue. A sede de ouro acarretava o abandono de todos os campos. A civilização brasileira. Nas praias largas e fartas de Santa Cruz floresciam cidades prestigiosas. Com o feudalismo das capitanias, as cidades e as vilas modernas do litoral do Brasil estavam já em seus primórdios, destacando-se dentre todos os núcleos populosos do Salvador e de São Vicente em vista das facilidades encontradas pelos colonizadores com auxílio dos caramurus e dos ramalhos que os haviam precedido na ação junto dos indígenas. Contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhos da colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. Por toda a parte buscavam os naturais os recantos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e a torturas injustificáveis que lhe afligiam os homens brancos, por eles um dia escolhidos com as mais altas manifestações de fraternidade. O atrito das raças dava ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns dos missionários concitados por Ismael ao novo apostolado nas florestas americanas. Por essa época, os franceses desejaram aproveitar a encantadora beleza da Baía de Guanabara e estabeleceram aí uma feitoria, nos mesmos sítios por onde se havia retemperado Gonçalo Coelho nos primeiros anos decorridos após o descobrimento, com a proteção do almirante Coligny, então favorito do rei Henrique II de França. Nicolau de Villegaignon aporta a Baía Maravilhosa em 1555 e funda uma colônia na ilha de Sergipe, que tomou mais tarde o seu nome das árvores de Uruçumirim, que é hoje a praia elegante do Flamengo. Os tamoios valentes contemplavam receosos a intromissão dos europeus na sua região privilegiada. Mas Villegaignon, se é assim que está escrito aqui, não sei se está certo,
com a sua mentalidade religiosa e honesta, consegue captar a confiança dos naturais, concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas recebem carinhosamente a orientação de Pai Colás e se tornam devotados colaboradores de sua obra. Enquanto os franceses se vão apoderando da costa, Dom Duarte, na Bahia, lhes observa os movimentos, impossibilitado de adotar quaisquer providências. A metrópole portuguesa não se digna de enviar à colônia distante os elementos necessários à sua conservação e defesa. Villegaignon, localizado na Guanabara, edifica a sua obra, mas os padres calvinistas que lhe acompanharam a expedição inutilizaram-lhe muitas vezes o trabalho construtivo com as suas discussões estéreis. Em 1559, Villegaignon regressa à França no propósito de buscar recursos oficiais, sem jamais tornar ao Brasil, ficando seus compatriotas abandonados na colônia nascente. Em 1558, havia assumido o governo geral de Santa Cruz, Mendesá, que combate sem tréguas a influência dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, destruindo-lhes as fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe, com auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu em terras do Brasil, sob a direção de Currambebe, contra as perversidades dos colonizadores portugueses. O governador-geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros resquícios das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta, em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções aspérrimas e rudes. Mendesá reúne todas as forças disponíveis das cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam onde hoje se situa a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu, lamentavelmente, que aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos. Os portugueses transferem então a cidade, que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do castelo, em homenagem ao mártir do cristianismo, recebeu a cidade o nome de São Sebastião, ficando outro sobrinho do governador na sua administração. Nas esferas superiores, o infinito Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre a tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Boles pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. A cidade fica sob a proteção espiritual de São Sebastião, espiritual de Sebastião, o grande filho do Narbonne, martirizado pela sua fé cristã ao tempo de Diocleciano, em 288 da nossa era. Estácio de Sá reúne-se a falanges invisíveis encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios, sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade. Desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos da ciência e da virtude, e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus, desencadeando nefandas guerras religiosas, batalhavam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da terra do Cruzeiro.
Após a elaboração de largos projetos de ação do plano invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Junto do golfo enorme, onde os contornos da paisagem assumem as cambiantes mais delicadas e mais espantosas, desdobrando-se nos mais graciosos caprichos da natureza, traça ele as linhas de uma urbe maravilhosa que será a sede do pensamento brasileiro e mais fundamente no coração da terra moça e bravia. Traceja as plantas magníficas das suas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão da Paraíba do Sul e na cabeceira do São Francisco, cuja corrente deverá lançar pelo seu percurso de quase 3.000 quilômetros todas as sementes da brasilidade mais pura. Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiram mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense, desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou no morro do castelo, invadindo as ilhas, absorvendo as praias longas e elevando-se pelos outeiros vizinhos. São Paulo e Minas de hoje foram as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da terra, formando os primeiros índices de etnologia brasileira. As águas da Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem roteiro singular, onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da terra do Cruzeiro. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas em São Paulo e em Minas Gerais se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Ambos serão ainda por muito tempo as conchas da balança política e econômica da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua produção. Obedecendo aos elevados propósitos do mundo oculto, ambos ficaram irmanados junto do cérebro do país por indefectíveis disposições do determinismo geográfico, que os reúne para sempre. Os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, que entretanto se converterão um dia ao supremo bem, pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os muitas vezes a lutas fratricidas e tenebrosas no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Mas os devotados obreiros do além não descansam em sua faina de abnegação e renúncia, e ainda agora, em 1932, quando um distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional na capital paulista em seu famoso discurso 100 palavras, José de Anchieta, de quem João de Boles é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniam no colégio de Piratininga, implorando a Jesus derramasse o doce bálsamo de sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratinganos. E Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fratricidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra em prol do Evangelho. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas, muito em breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre como irmãos muito amados, e novos símbolos de Castor e Pollux expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas ao norte e as platinas influências nas planícies do Rio Grande, por cumprirem de mãos dadas
os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo que não vem muito longe, as mensagens da fraternidade e de amor expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil do Sagrado Colégio de Piratininga tocarão primeiramente na coroa de tênues neblinas das montanhas, antes de ascenderem aos céus.